Boa tarde, ciclistas e amigos do MTB 90. Estamos de volta com mais um MTB 90 Entrevista. Agora com a presença do Daniel Aliperti, que é paulista, sócio fundador da Pedal Power, uma das lojas maiores e mais famosas do Brasil. Está envolvido há muitos anos no ciclismo. Dani faz parte dos especialistas do programa Próximo Pro, na parte de mecânica, vai estar lá ao meu lado. Ele é formado em mecânica desde 1989, também em bike fitter desde 2007 e passou por uma atualização de conceitos aí em 2014. Hoje a gente vai falar um pouquinho da história do mountain bike, que no Brasil está junto com o Dani, aí fez parte de todo esse desenvolvimento e ele é o culpado pelo crescimento que a gente tem hoje, graças a Deus, do esporte. Ele vai ter muita história para contar, a gente vai entender o quanto ele se envolveu e ainda vai continuar envolvido por muito tempo para ajudar a crescer essa modalidade. Dani, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade aí para falar um pouquinho do que eu esqueci da sua apresentação, que eu sei que é longa, e a gente já fala um pouquinho, a gente entra com as perguntas aí. Tá bom. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder contar um pouco de história. Que nem você falou, tive a sorte de começar junto com o começo aí, então aí foi até interessante ter revisitado aí várias imagens para a gente usar no programa aí. Passou um filme bem interessante na cabeça, é muito legal. Legal. Quem conhece um pouquinho e quem está começando vai conhecer que você faz parte do ciclismo, da evolução, até por estar em São Paulo, por ter uma loja que é referência, competir também, acho que ajuda nesse ponto. Lá no começo, isso foi natural, escolher esse caminho? Porque você tomou um rumo assim, para a sua vida quando era uma coisa muito diferente. Como é que foi com a família, na tua cabeça? Como foi aquilo? Falou, não, eu vou viver disso, eu gosto de bike. Conta um pouquinho pra gente, só para entender como que é essa, vamos dizer, nadar contra a maré. Eu sempre gostei de duas rodas, e veio duas rodas com motor. Não era elétrico ainda, era moto. E quando eu era de uns 12 anos pra frente, eu comecei com essa história de bike assim, um pouco antes dos 20. Putz, andei muito de moto. Até fiz corrida de motocross, andava de moto de trilha, em fazenda e não sei o quê. Então acho que o contato com duas rodas foi a partir da moto. Eu gosto de velocidade, gosto dessa adrenalina, né? Pular, fazer curva, aquelas coisas todas. E aí, era um mundo completamente diferente, era um mundo sem internet, né? Sim. Então a gente via as coisas, a gente aprendia as coisas com livro, com revista, tudo chegava mais tarde, a velocidade do mundo era outra. E aí veio sempre li as revistas de motocross e comecei a ver que os caras estavam usando a bicicleta para fazer um cross-training, né? Então eles faziam musculação e tal, e andavam de bicicleta, que era pro aeróbico, e porque, tinha a ver com moto. E aí eu falei, legal, né? Bicicleta, aí naquela época, não tinha nada. Só tinha bicicleta, você falava de bicicleta mais legal, era bicicleta de estrada. Aqui no Brasil, bicicletaria que mexia em bicicleta importada, bicicleta legal, era só bicicleta de estrada, não existia mountain bike. Sim. E aí foi a história que eu falei, então vou procurar uma bicicleta parecida com essa bicicleta que os caras têm. E achei, naquela época era a época das cruiser, né? Sim. Que era uma bicicleta meio de praia, né? 6 marchas, nada a ver, mas eu comecei a usar essas bikes. Mais pra cidade, né? Isso, e aí comecei a usar essas bikes e entrei por esse lado. E eu tinha menos de 18, e aí resolvi fazer aquelas coisas de moleque, vou morar fora, meio rebelde, não queria estudar, vou tentar a vida lá fora. Eu tinha uns amigos que tinham ido correr de motocross lá fora, falei, não, vou morar com eles lá, vou arrumar um trampo, vou me virar. E aí
tô lá, tá, o negócio da bike, junto com o mundo do motocross e não sei o quê. Aí um dia me roubaram meu carro. Eu tinha uma caranga lá, tal, para ir pro trabalho, não sei o quê. Dei uma tremenda vacilada, perdi o carro. Depois encontrei o carro. E aí perdi o carro, precisava de um meio de transporte, porque, putz, Estados Unidos, naquela época, se andar de ônibus era impraticável. Sim. Dependendo, assim, numa cidade tipo Nova York era possível, tinha metrô e tal, ônibus funcionava. Mas eu morava na Califórnia, então você sentava no ônibus, sentava no banco, eu ficava meia hora esperando o ônibus, ele não vinha. É horrível. Aí eu falei, vou arrumar uma bike, porque a distância pro trabalho não era longa, eu falei, vou... E aí eu tava duraço, moleque, não sei o que, o meu amigo me emprestou uma grana, fui na loja de bike, comprei uma mountain bike. Nossa, sonho, né? Era 18 marchas, câmbio indexado. Essa era aquela que o pessoal de moto já usava para treinar, né? Hoje em dia era um lixo, né? Se olhava aquela bike era um lixo, mas na época era fantástica. Né? Era uma Schwinn Sierra. Garfo rígido, lógico, não tinha pedal de encaixe, nada, guidãozinho meio elevado, assim. E aí comecei, indo pro trabalho, depois apareceu o carro, mas eu continuei usando a bike. E aí comecei, como todo mundo com bike, você começa a explorar, né? Você começa a enxergar o mundo de uma forma um pouco diferente. Sim. E aí comecei a me cair nos terrenos lá, até um dia caí num terreno que era perto do exército, aí tinha umas coisas assim, não pode vir aqui, propriedade do exército, não sei o que e tal, mas não tomei bronca nem nada, e comecei a pegar gosto pelo negócio. Aí o pessoal ia andar de moto e eu levava a bike. E aí, e nessa época não era muita pista fechada, era umas pistas mais natural, era motocross mais outdoor. Enquanto eles ficavam andando na pista lá, eu ficava viajando, pedalando e tal, e foi assim que começou. Aí, aí não parou mais. Aí eu falei, eu tô gostando dessa história. Eu sempre fui meio curioso, meio fuçador, desde moleque desmontava tudo, montava, muitas vezes não conseguia montar, deixava tudo quebrado. E quando andava de moto, gostava de mecânica de moto, né? Tinha esse interesse também. E aí transferi isso para a bike. E foi assim que começou a história da bike e da mecânica, né? Legal. E como que dessa paixão, vamos dizer, do primeiro do gostar de mexer da moto e na bike ali por fuçar, até se profissionalizar na mecânica, criar a loja. Já percebi que sua paixão por bike não veio de morar em São Paulo, veio de poder ter a oportunidade de andar de moto em fazenda, fora daqui, isso. Porque acho que se tivesse preso aqui em São Paulo, poderia ter sido diferente na sua vida. Acho que graças a isso surgiu essa oportunidade, né, de você ter amigos que estavam nos Estados Unidos andando de moto e você foi para lá e esse link da moto para bike realmente se consolidou ali. Isso. E você voltou quando? Então, essa história que eu contei foi em 87. Aí eu fiquei perto de um ano e voltei para cá. Isso, eu falei que eu não tinha 18 ainda, era 17 para 18. E aí quando eu voltei eu trouxe a bike. E, enfim, e a história, o que é interessante é que a gente tem muita gente ligada à bike, né, tem a mesma idade que eu, dessa geração mais antiga, só que muita gente é do ciclismo. Sim. Então aí você falou essa história da cidade, né? Eu sou um cara que nasci em São Paulo, mas eu passei a infância indo para o interior. E nessa história do interior eu peguei muito gosto, né, pelo campo. Então eu tinha um primo, a gente me levava para fazer umas caminhadas, me acabava fazendo caminhada. Imagina, um menino de 9 anos, meu primo era um cavalão, queria andar quilômetros e quilômetros, subir no morro, descer no morro. Nessa época a gente não andava de bike. E eu gostava da natureza, né? O pessoal que queria ficar na piscina, não sei o quê. Mó calor, eu punha bota, não sei o quê, capacete e andar de moto. Eu não queria, eu queria era ir explorar e conhecer. O barato era esse, sair de São Paulo, o contato Legal. com a natureza. Sempre tive essa atração, essa afinidade com o campo, né? E aí quando eu voltei para cá, 17 para 18, trouxe a bike.
E assim, uma coisa que é interessante, eu falei, pô, eu não tinha as ferramentas, eu tinha uma ferramenta básica, mas ferramenta específica de bike não tinha. E tinha algumas coisas na bike que precisava de ferramenta. Já estava começando as coisas específicas, né? Aí, pô, comecei a procurar um lugar para mexer na bike. E percebi que, não tinha lugar para mexer na bike. O pessoal sabia mexer em bicicleta de ciclismo e olhava para a bicicleta de mountain bike tudo com uma cara meio assim, né? Torcia o nariz, não, isso aí e tal. Com meio BMX, aquela coisa... O ciclista, hoje em dia eles têm a cabeça mais aberta, sim, mas o ciclista antigamente ele era bem tradicionalista. Era uma outra cultura, não se envolvia, né? Exatamente. Então ele achava que aquilo era uma coisa esquisita. E o pessoal não sabia mexer. E eu acabei percebendo isso. Aí eu falei assim, pô... E eu tava meio que caçando o que fazer da vida, né? Aí eu falei assim, eu vou aprender a mexer em mecânica de bicicleta. Agora, como que eu vou aprender a mexer em mecânica de bicicleta, né? Se aqui não tem ninguém, assim, era aquela coisa que passa do pai pro filho e tal, e mesmo assim o cara não sabe muito bem. Quem conhece, conhece de ciclismo, né? Na bike de ciclismo, não de mountain bike. E os que sabem, eles detêm esse conhecimento, assim, como, um super trunfo, né? Aí eu falei assim, bom, então eu vou caçar um curso, alguma coisa. Aí, de novo, né? Sem internet, era revista. Achei um classificado de uma escola de bicicleta, de mecânica de bicicleta numa revista. Bom, de novo, né? 1988, não era WhatsApp, e-mail, em 1 minuto você tem a resposta, vai no site, sabe o preço, faz a pré-inscrição, paga com cartão de crédito, não tinha nada disso. E nem ligar era possível. Tinha que ir lá. Porque ligar era caro. Aí mandei uma carta. Olha, estou interessado e tal, escrita à mão, né? Imagina, escrevendo, não tinha nem computador, né? E aí você ficava naquela ansiedade, né? Todo dia olhando a caixa do correio para receber a resposta. Veja como a velocidade das coisas era totalmente diferente, né? Aí veio a resposta, mandaram um folheto com informação, preço, não sei o que lá, mandei a inscrição, mandei o depósito. Naquela época não tinha nem como mandar o dinheiro, botei o dinheiro embrulhado num papel carbono, mandei junto com o correio um depósito, um negócio inimaginável. E aí confirmou, tal, agitei todo o lance da viagem e fui. Foram 15 dias, né, 2 semanas, intensivo das 8 às 6 da tarde, com break no final de semana. Foi no Colorado, nos Estados Unidos. Legal, aprendi a mexer, um curso fantástico, né? Uma escola que existe até hoje, o cara escreveu livro, o cara é referência, hoje tem site, não sei o quê. Legal. Aí cheguei aqui e falei, legal. E agora, como é que eu vou mexer nas bikes? Eu trouxe algumas ferramentas, mas não tinha tudo. Tava só com o conhecimento completo, mas as ferramentas não, né? E aí eu comecei a mexer em bicicleta de amigo. Então pegava, tal, nem cobrava. Aí falei, agora eu preciso comprar as ferramentas. Aí tive que fazer uma segunda viagem para comprar, porque aqui não tinha nada. Aqui o que eu consegui aqui eu comprei, mas não tinha praticamente nada. E aí fui buscar o que precisava e montei uma tremenda oficina na minha casa. E aí foi o começo de tudo. Foi aí que... E foi aí que a coisa ganhou, assim, então agora eu tenho as ferramentas, já tem o conhecimento, tem segurança para começar o negócio, né? Para trabalhar para alguém, né? E isso tudo foi o quê? Na garagem de casa. Legal. Então vamos dizer assim, o que hoje acho que ainda é uma das lojas maiores e com certeza mais conceituada no Brasil. Começou na garagem da sua casa. Começou na garagem de casa, 1989. Que legal. Conta um pouquinho da evolução agora dessa parte sua empresarial aí, um pouquinho da evolução da loja. Como foi essa sair da garagem da sua casa até onde você está hoje na Pedal Power, uma loja referência? Um pouquinho das dificuldades e até das oportunidades por você, às vezes,
pegar já tá no mercado no momento certo, tem isso também, não tem só as dificuldades, tem que saber aproveitar as oportunidades que surgiram, né? Conta um pouquinho pra gente entender e acho que para quem está acompanhando, perceber a importância dele acreditar e começar lá em casa e acompanhar o crescimento e pegar as oportunidades e fazer com que fossem benéficas para ele também. Então, aí, bom, a coisa começou a crescer de uma maneira que eu nunca imaginaria, né? O mountain bike, naquele momento, era 89, 90, começou a virar meio que uma moda. Então, putz, todo mundo quer viajar, trazer a bike, começaram a importar a bicicleta, as bicicletas começaram a aparecer aqui. Aí as próprias marcas, né? Caloi lançou bike, outras marcas lançaram bike. Ou seja, a coisa começou a surgir, começou a ganhar força. A oficina em casa era loucura, né? Porque as pessoas sabem que você está em casa, o cara te liga às 7 da manhã, 10 da noite. Aí minha mãe me ajudava, minha irmã me ajudava, minha namorada, que hoje é minha esposa, me ajudava. À medida que o tempo foi passando e o volume de serviço foi aumentando, no começo era bem a família. Depois eu consegui ajuda externa, né? Aí a gente ia para as corridas, aquela coisa que nem é hoje, né? Você conhece alguém, quer trabalhar comigo e tal, aí a pessoa vem lá, você testa e tal, aí arruma gente para trabalhar, aí o amigo chama o amigo, e aí o negócio, virou, já tínhamos no começo eu tinha um ajudante, depois 2 irmãos, que continuam no mercado até hoje, e tem seus próprios negócios, e a gente continua amigo. E aí se passaram 3 anos, que foi quando nós montamos a loja. A gente montou a loja. Aí um amigo meu, que era amigo de adolescência, grande amigo, também curtiu esse negócio de bike, e ele era uma pessoa completamente diferente de mim. E foi pelo caminho, cara formado na USP, trabalhava em multinacional, e eu era o rebelde. Eu era o rebelde, eu era o cara que não gostava de nada disso, indo por um caminho todo torto, batendo a cabeça na parede. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu tô cansado do meu emprego, tô de saco cheio, vamos montar uma loja? Eu, não, montar loja, confusão, papelada, burocracia. Porque nessa época você tinha sua oficina já consolidada ali, rodando a 1000. Já tava assim, extrapolando a garagem. E era o seu mundo, né? Era o meu mundo. E aí ele veio com essa história, eu falei assim, um pouquinho de conversa. Então tá, vamos embora, vamos montar. Montamos a oficina, porque não era loja. Veja bem, não tinha fornecedor. Sim. Essa abundância de coisa que tem hoje no mercado, que tem não sei quantas marcas, não sei quantos fornecedores, você aperta botão, aparece as peças. De jeito nenhum, não tinha nada. Tinha 1, 2 fornecedores que eram longe, você tinha que ir lá fazer a compra, não tinha negócio de entrega, era um negócio completamente diferente. E muito escasso, né? Sim. Assim, a variedade, a quantidade, era, nossa... Acho que era um mercado ainda pequeno, né? Principalmente o mountain bike. O ciclismo já tinha um mercado, mas o mountain bike muito pouco, né? De novo, peças de ciclismo tinham várias. Assim, não que era assim, super variado e abundante. Mas encontrava, né? Encontrava com muito mais... Agora, peça de mountain bike era... não, isso aí você tem que pedir para alguém trazer de fora. Imagina, comprar pela internet, mail order. Não existia no telefone, celular, não existia celular. Quando você imaginou que hoje ia ser fácil assim, né? Nossa, incrível. Bom, como o pessoal está acostumado, que está acompanhando, e é um incentivo para que continuem, vai ter mais uma promoção aqui para levar a caramanhola exclusiva do MTB 90. E essa pergunta é para quem já está acompanhando. Aí eu conheço muito bem o Daniel Liperti. A gente quer saber qual foi a primeira mountain bike do Daniel Liperti. Primeiro que acertar a resposta pelo Facebook vai ganhar a caramanhola exclusiva MTB 90. Dani, vamos retomar aqui um pouquinho. Agora eu vou mudar um pouco o rumo da conversa aqui. Vamos sair um pouco do seu
lado vivenciando o negócio ali no mountain bike andando, na oficina, e vamos avançar alguns anos aí para, que acho que foi um marco no mountain bike, 96, evento olímpico. Isso. E acho que mudou um pouco, em vários sentidos, na verdade, o mountain bike, tanto em evolução de equipamento, quanto na mudança do perfil das pessoas que praticam, né? Porque antes o mountain bike era pedalar em lugares novos, abertos, como você fez, vamos dizer, era um lifestyle. Era um lifestyle. E isso se tornou olímpico, passou a entrar aquele lado competitivo do esporte de alto rendimento, que nem sempre é tão legal para o mercado, mas que na parte de evoluir equipamento é fundamental. Então, antes da gente chegar nessa pergunta de como você enxerga essa mudança, eu queria que você pontuasse, já pegando a influência disso, nesse tempo que você vivenciou o mountain bike, quais foram as principais mudanças assim, que você vivenciou de equipamento? Fala de umas 4, 5 aí, como uma que eu sei que você vai falar, que é a mudança mais recente que essa eu vivenciei bem, que é a mudança do aro 26 para o 29. Tá. Bom, primeiro eu trouxe aqui uma relíquia, uma camisa... Né? Essa não é brinde. Super... não, isso aqui é super a ver com o tema, tá, né? Aqui, ó. Essa não tem preço, tá? Tá aqui, ó. Ele já vai falar um pouquinho pra galera ver aí, ó. Tá aqui. Pode falar, Dani. Então, o que é isso? Nós estamos aqui no MTB 90 e a primeira corrida oficial de mountain bike, o primeiro mundial oficial de mountain bike foi em 1990, né? Então quem ganhou foi o Ned Overend e tal. Esse foi, né, você falou em 96, foi o primeiro ano olímpico, mas a primeira corrida que foi reconhecida mundialmente foi, que ganhou arco-íris e tudo mais, foi em 1990 em Durango, em Purgatório, né? Isso, vamos dizer que foi o primeiro passo para um profissionalismo como já havia no ciclismo, né? Isso. Acho que foi ali que começou. Foi ali que a gente virou gente, né? Sim. Porque antes a gente era meio, né? Eu acho que era o que viveu, o próprio skate viveu isso, né? O mountain bike tinha esse estereótipo, né? De quem praticava, que era quem não queria nadar com a vida. É o que você falou, meio rebelde, Meio rebelde, exatamente. Sim. Assim, ó, e uma coisa vou deixar bem claro, hein? Eu não tenho absolutamente nada contra ciclismo, pelo contrário, eu adoro ciclismo. Ciclismo de estrada, né? Porque, na verdade, a gente está falando aqui ciclismo, mountain bike, ciclismo, estrada. Eu adoro ciclismo, minha prova favorita é o Giro da Itália, já fui ver 3 vezes, graças a Deus. E ando de bicicleta de estrada, enfim, não tenho nada. Assim, eu deixo claro para todos os ciclistas de estrada que eu não tenho absolutamente nada contra a bicicleta. É só para não ter comentário falando que o Dani é só do mountain bike. Isso, falando mal do ciclismo. E eu já fiz Copa VO2 com ele lá, eu lembro dele participando, então compete também. É isso aí. Então vamos falar um pouquinho dessa evolução de equipamento, alguns pontos que foram importantes, né? Então acho que em 90, com o início do profissionalismo, foi fundamental essa busca por novos equipamentos, né? Porque se passa a profissionalizar, o rendimento começa a fazer diferença. Bom, então, começo. O começo de tudo eram as bicicletas que o pessoal usava para entregar jornal, né? Que eram as clunkers. Sim. Que eles começaram a fazer umas adaptações para descer montanha abaixo, ali na região de São Francisco, no Mount Tamalpé, né? Que era o famoso repack downhill. Aí, isso aí correu e tal, e necessidade é a mãe da invenção, né? Os caras, não dá mais pra gente ficar subindo o morro de carona, ou empurrando a bike, vamos subir pedalando. E não dá para subir com uma bicicleta de estrada, porque os caras iam destruir tudo. Aí as bicicletas começaram a evoluir, nem existia componente, né? Isso aí era começo dos anos 80.
Aí a coisa foi, né, a gente está falando 80, 90, temos aí uns 10 anos. Nesses 10 anos, surgiu o câmbio indexado, porque antes o câmbio era frição, né, como era nas primeiras bikes de estrada. Então você tinha que encontrar a marcha sem ela encaixar ela não certinho. tinha os toques, né? Exatamente. Os freios, no começo era um freio contra pedal, que era esse tal do repack, né? Que você tinha que... Os caras terminavam a descida e vazava toda a graxa do cubo, aí os caras tinham que colocar a graxa de novo para fazer outra descida, porque derretia com calor. Uhum. Aí eles começaram a pôr uns freios tipo de tambor, que era meio que um mini freio de motocicleta. E aí que veio depois, eles começaram a adaptar os freios que eram usados em bicicleta de ciclocross para mountain bike, que eram aqueles cantilevers, né? Sim. Que era bem aberto, assim, com um triângulo de arame. Esse foi o primeiro... Então, assim, primeira evolução, freio. Depois, câmbio index. Pneus, né? No começo os pneus eram... Pneu para mim é uma das coisas mais importantes que tem na bicicleta. Nenhuma. Claro, o quadro, a geometria, mas pneu é essencial. Se você não tem pneu, ele muda a bicicleta. É o que liga você ao chão ali, né? Ele que vai te dar segurança, E não tinha, os pneus eram horríveis, pesado, borrachudo, o desenho era uma porcaria. Não era uma preocupação, né? Exatamente pela falta de profissionalismo, né? E aí, então, freio, câmbio, pneu, peso, resistência, né? E naturalmente a geometria. Porque desde aquelas primeiras bikes, que obviamente era uma bike... Bike urbana, né? Bike urbana. Adaptada, né? Tal. Começou aquela... O cara aí começou aquela coisa, mas é meio geometria de estrada, é meio geometria de mountain bike. Puta, ninguém sabia que ângulo que punha na caixa de direção, o tamanho da traseira, não sabia de nada. Era tudo esquisito. Você olha umas fotos, eram umas coisas esquisitas. É o que você falou, era mais uma bike de estrada, né? A hora que falou, não, vamos fazer uma bike pegar alguma coisa para rendimento. Pega a de estrada que já tem rendimento e traz para cá. E não era esse... Então, assim, era uma fase muito experimental, né? Sim. Até mesmo o que se tem de tecnologia hoje, os laboratórios de teste, desenho com computador, todos os recursos que você tem para engenharia, você não tinha nada. Sim. O negócio era totalmente... Tinha que produzir para testar, né? Exatamente. Era um outro mundo. Eu tô aqui, com certeza, também uma grande revolução que acho que você ia falar, que foi o garfo de suspensão. Você pegou essa mudança aqui e a gente está aqui na mão com, acho que vamos dizer, uma das primeiras aí que... Um ícone, né? Um ícone. Os freios que ele falou estão aqui, ó. O freio cantilever, né? Olha então, o freio. Tá aqui o freio cantilever. Ele era assim e aí tinha um triângulo. Na verdade, de descia um outro cabo aqui com guia, né? Eu peguei um pouquinho dessa fase também no meu começo. Fala um pouquinho aqui do que está na minha mão, dessa suspensão. Você usou ela? Eu uso. Gozado, essa suspensão eu não usei. A primeira que eu usei era fabricada pela RockShox, mas era um Future Shock que vinha numa Specialized. Então a primeira bicicleta que eu tive com suspensão dianteira foi em 1993. E esse garfo foi lançado em 90. Foi o garfo que o Ned correu o Mundial. Campeão do mundo. Nasceu campeão do mundo. Quer dizer, na verdade ele nasceu em 88, 89. No trade show lá. Mas vamos dizer, ele se mostrou eficiente para o mundo em 90, né? E aí tinha um maior debate se usava o garfo ou não usava o garfo, e muita gente resistia. Aí, da mesma forma que teve essa transição de roda 26 para roda 29, tinha o debate de garfo rígido e suspensão, não, porque a suspensão o cara vai perder. Eram uns conceitos muito diferentes. Com certeza. E a gente vê que é um produto, para a época, revolucionário, mas comparados com os de hoje, estruturalmente, muito simples, né? Muito simples. Então, com certeza tinha uma torção, um funcionamento totalmente diferente do que a gente tem hoje. E eu acho que a grande mudança do mercado foi essa do 26 para o 29, né? Assim que... Foi. Porque é uma mudança de conceito, né? Até então não tinha mudado conceitos. Ajustou a geometria, mas já tinha um tamanho de roda, foi melhorando o freio. E de um tempo para cá já teve uma tentativa, né?
não teve uma tentativa antes de enquadrar rodas maiores, que acabou não dando certo, depois ela voltou, vamos dizer, melhor estudada, já com, acho que mais acesso à tecnologia, e aí realmente emplacou. Emplacou, né? Houveram algumas experiências, sempre com aquela turma que ao meu ver, eu tive sorte de estar junto com algumas pessoas que vivem nesse meio, que são os malucos do Colorado lá, que os caras estão sempre um passo na frente. Eu não sei se é altitude, eu não sei o que acontece, que a cabeça dos caras é um pouco diferente, né? São uns caras meio diferentes mesmo. Acho que é foco, né? Vive muito aquilo, né? Só vive aquilo, mora naquela montanha gigantesca. Não tem internet, né? Acho que usa pouco a internet. Aí, em 2000, 2001, eu tenho um amigo que, curiosamente, eu conheci na época do curso de mecânica, em 89. Nós somos amigos até hoje, e ele mora numa pequena cidade do Colorado, que só tem figura. Eu falo pra ele que toda vez que eu vou lá, parece que eu tô num filme, juro. Porque a cidade é um distrito histórico, então é tombada, aquelas coisas meio parece faroeste, acho que não tem 10 mil habitantes, é tudo bonitinho, arrumadinho, aquela coisa americana. Pra guardar a história tudo mesmo. Preservado, e montanha pra tudo quanto é lado. E os caras ali, cabeça meio diferente. E eu aparecia lá com suspensão, não sei o quê. Os caras me olhavam assim. E os caras com roda grande já, 29. Não, Dani. Isso aí que você tá... Suspensão, roda 26. Isso aí não tá errado. Não é essa mudança, né? Não. Isso aí você não sabe de nada, cara. Você tem que andar nessa bicicleta. E era 29 rígida. Só que já com uma geometria legal, um quadro feito à mão, por um senhor que é vivo até hoje e que meio que trocava figurinha com um cara que foi assim, um dos precursores da 29, que é o Wes Williams, de uma marca que chama Willits, que eu acho que ainda existe hoje, mas muito, muito pequena. Esse cara aí foi um dos caras que começou a história da 29. Amigo do tal do Don, que mora em Salida, nessa cidade do Colorado. E o Don é um velhinho maluco, figura, construtor de quadro. E ele fazia essas bicicletas, ele começou com fazer umas 26 muito radicais, com a traseira muito curta, experimentou fazer uma com roda grande atrás e pequena, grande na frente, pequena atrás, tipo moto. E aí evoluiu para 29, ali meio que em parceria com esse Wes Williams da Willits, e isso ali no começo dos anos 2000. E aí eu aparecia lá com uma bike full suspension, achando que eu tava abafando, os caras olhavam e falavam assim, isso aí, cara, isso aí não é legal. O próximo legal passo é isso aqui. E aí eu andava na bicicleta e ficava impressionado. E os caras eram tão loucos que, em vez de... Eles andavam de 29 single speed. Que era assim, era mais difícil ainda, né? Pra você era um passo... Você chegava lá e falava, pô, os caras estão um passo atrás, não na frente, né? Então, qualquer um ia olhar e falar assim, meu, um negócio retrô demais, né? Mas não, você andava na bike e falava assim, meu, realmente o rolamento da roda é outro, ela filtra mais a irregularidade do solo, a dirigibilidade é boa porque eles já tinham acertado a geometria. Aliás, E o guidão mais largo, né? O guidão mais largo também dá essa sensibilidade na roda grande. Então, E o Fischer, que foi o cara que começou a pôr em produção, né? O Gary Fischer, às 29, ele era ligado com essa turma. Então, as ideias todas as ideias dele, sem tirar o valor dele, que, meu, ele é um cara super precursor, pioneiro e tal, tá lá desde o começo, tem cabeça excelente para isso. Ele tinha muito contato com esses caras e, assim, era em sintonia com ele que ele conseguiu. Ele soube emplacar e ganhar dinheiro, vamos dizer, né? Nem sempre aquele que cria consegue ganhar dinheiro, e ele soube pegar essa mudança e colocar no mercado. E uma coisa que eu não consigo esquecer, de novo, nessa história da 29, imagina, a gente está sempre um pouquinho para trás, né? Sim.
Em 2009, 2010, foi quando as bicicletas começaram a chegar aqui, 29. Era um sacrifício para você vender uma bicicleta 29. Ninguém queria. Não, isso é um caminhão, essa bicicleta é horrível, para fazer curva vai ser uma droga, ela vai encalhar na trilha. E aí, porque assim, entre 2000 e 2010, claro, houve a evolução da 29. E realmente as primeiras eram ruins, não essas desses caras, mas umas outras que o pessoal estava fazendo. E aí, 2008, 2009, a bicicleta começou a ficar acertada. E aí as pessoas com mais visibilidade começaram a usar e começaram a falar, não, esse é o caminho. Os influenciadores do mercado, né? Começaram a falar, pô, é aqui, é isso mesmo. E aí foi que mudou. 2010 foi o ponto de virada, aí foi o ano que emplacou, né? Que emplacou, vamos voltar um pouquinho, a gente sabe que você já conheceu um pouquinho, que você morou fora, pedalou em vários lugares do mundo. Fala pra gente alguns lugares aí que deixaram saudades. Fala, pô, esse lugar eu fui uma vez só e, realmente foi inesquecível, foi muito legal, gostaria de voltar. Bom, essa região onde meu amigo mora e também no próprio Colorado, onde eu fiz o curso de mecânica, não tenho o que falar, né? Os caras... Colorado é uma região privilegiada acho que para todo esporte que envolve bike, porque Boulder é um centro de treinamento de ciclismo e triatlon renomado. Aí tem outras cidades pela cadeia montanhosa, tem lá outras cidades menores que tem muitos atletas de mountain bike. Então acho que sim, o terreno e esses precursores que não saíram de lá, conseguiram enraizar isso, né? Então é bem legal. Eu tenho mais contato assim pelo fato do ciclismo e da convivência com o pessoal do triatlon e tal, mas a gente percebe que Boulder lá é a referência, né? E a cidade comprou a ideia. Você vê que, mesmo tendo muito tempo de frio, eles têm as alternativas e, quando pode, estão na bike. Estão na bike e hoje lá... Assim, eu fui uma vez para Boulder. O curso de bike foi em Colorado Springs, que é um lugar que tem bastante lugar para andar. E até hoje, quando tem corrida de ciclismo de estrada lá... Que passa por lá, né? Garden of the Gods, um lugar super bonito. E essa região que não é no Front Range do Colorado, né? Sim. Que é Colorado Springs é no Front Range. Isso, é. Boulder está um pouco no Front Range, mas esses caras eles estão um pouco mais para dentro. Que, na verdade, ali Boulder ainda está perto de Denver, né? Isso. A própria Pike Peaks não é tão longe, a subida... Pikes Peak é Colorado Springs. Isso, exatamente, que é a subida famosíssima, aquela região é bem legal. Mas é o pessoal mais do interior, vamos dizer assim, né? Então acho que assim, os lugares mais legais de mountain bike que eu já pude experimentar, foram lá. Aí depois, né, nas corridas, né, os Cape Epics da vida foram super legais, Brasil Ride, super legal. Sim. Aqui no Brasil, a região de Minas Gerais, né, Iron Biker, e todo... O mineiro, ele é super privilegiado. Nesse ponto, né? Sem dúvida. É fantástico. Ainda não tive a oportunidade de andar na região de Brasília, sou louco para ir para lá. Pirinópolis, toda aquela banda lá que eu sei que é muito bacana. Tive de novo a chance de conhecer a Chapada lá no Brasil Ride. Que mais? No sul andei pouco de bike. Mas andei pouco. Mas também tem lugares, acho que pode deixar saudade, né? O pessoal fala muito bem lá. Deixa eu só fazer um contato aqui com o pessoal que está acompanhando a gente. Pô, a gente está aqui com um cara que, quem está acompanhando, está vendo que tem muita história para contar e faz parte do desenvolvimento do mountain bike no Brasil. Manda a pergunta aí, a gente vai passar para ele. Pode ser que você tenha alguma dúvida que a gente ainda não falou, algum ponto que você queira destacar, pode mandar que a gente repassa aqui para o Dani, ele vai ter o maior prazer em responder. Queria pedir também a produção começar a preparar aquelas fotos, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse ponto. Dani, vou falar um pouquinho de competição agora. Não é uma coisa tão nova, tá para fazer 10 anos aí, mas foi um outro ponto que você foi pioneiro também. Em 2009, você correu o Cape Epic com o Dudu Soares. Sim. E vocês tiveram
prazer e a honra de subir no pódio, né? Isso. Conta um pouquinho dessa história pra gente, se foi a primeira participação ou não, como é o Cape Epic, o que isso representa para você, que acho que ainda é vista como uma prova... referência, né? Acho que a maratona de vários dias, a prova de uma semana, acho que uma das mais duras que tem, né? A gente pode falar do Brasil Ride hoje, mas o Brasil Ride ainda não tem o prestígio e o peso que tem o Cape Epic, né? Mas tá no caminho. Tá caminhando mas bem. Ainda precisa de um pouco mais de história, né? Isso. Legal. Conta pra gente. O primeiro Cape Epic foi 2008. E o formato, se eu não me engano, eles começaram em 2005 ou 2006. E 2008 ainda era um formato de 9 dias. E você mudava de base todos os dias. Então, assim, era além dos 9 dias, a extensão de cada etapa e a mudança de base todos os dias, era uma coisa, assim, absurdamente extenuante. E eu fiz na barraca, não tinha pousada, sim, não tinha ar-condicionado, não tinha luxo nenhum. O negócio era militar. Né? Acho que eu não sei, eu ainda não tive a oportunidade de ver a entrevista do Mário, mas ele foi o primeiro brasileiro a participar do Cape Epic, né? Quer dizer, eu falo brasileiro porque ele é o português mais brasileiro que tem, né? Mas ele também pegou esse lance de 9 dias. Com essa logística também. Com essa logística. Era muito difícil, porque, eu não sei, a ideia naquela época deles era realmente fazer um evento extremamente duro para marcar. Para dizer, não, a gente tem a prova mais dura que tem. Que, vamos dizer assim, a glória era terminar, né? Não era só terminar já era uma glória. Isso. Então foi 2008, fui com o Dudu Soares também, que também é uma lenda, né? Acredito que mais dia, menos dia vai estar aqui no MTB 90, porque esse também tem muita história para contar. Com certeza. E 9 dias, 950 quilômetros, mudança de base todo dia, arrumar mala todo dia, arrastar a mala para entregar no caminhão. Gente, etapa de 140. Eu sei que teve uma etapa que essa eu nunca vou esquecer. 10 quilômetros de areia. Não. 10 quilômetros que você pedalava 100 metros, caminhava 10, pedalava 50, caminhava 200... E por assim foram 10 quilômetros nesse martírio. Então era muito louco, porque a ideia da prova era realmente testar, não só o físico, testar a cabeça das pessoas. Eu me lembro que, eu acho que em 2008, o Tom Ritchie estava lá nessa prova também. E eu conheci o Ritchie. E aí eu sentado batendo um papo com ele, ele falou assim, super legal a prova e tal, mas, isso aqui não é o meu barato. Isso aqui, eu não vim aqui para empurrar e carregar a bicicleta, eu vim aqui para andar de bicicleta. Só para aproveitar o gancho, vamos rodar um VT do Cape Epic. Eu ia falar exatamente isso que o Ritchie falou. O ciclista não foi feito para correr ou andar, né? É muito sofrido isso. E você não... naquela época, acho que era inimaginável treinar uma coisa dessa, né? Então a gente está vendo as imagens aí lá do Cape Epic. E aí com a Renata Falzoni e o Dani lá, uma cara pós-prova aí sofrida, né, Dani? Cara, juro, tá quase chorando aqui, porque o negócio é... Imagina você cruzar a linha, aí o cara fala assim, não, vocês vão aqui. Aí você olha pro cara e fala assim, não, mas eu não vou aqui, porque ali era o Winner's Circle, Winner's Tent, sei lá. Sim. Falei assim, que winner, né? Eu sou um rookie, né? Sou um novato. Não, vocês chegaram em terceiro lugar. Aí ele ficou alucinado, né? Porque nem acreditou, né? Não acreditou. Legal. Não, acho que, sem dúvida, é o que você falou, você pegou uma época que terminar já era uma glória, chegar no pódio, então... Não, então, só para deixar bem claro, não é terceiro lugar na Elite, na Open, era terceiro lugar na Master. Mas mesmo assim... Dani, pódio é pódio, no Cape Epic, né? É louvável. Pódio é pódio. As fotos estão no jeito aí? Podemos? Então daqui a pouco a gente vai estar com as fotos para comentar aí com o Dani.
vou trazer um pouquinho também essa sua mudança e até para o pessoal não ficar bravo aí, saber que você também se arrisca no ciclismo. Como é que foi o comecinho ali? Que prova que você fez? Só para a galera perceber que dá para levar os dois juntos e o apaixonado por bicicleta gosta de tudo. Então, mountain biker, na época, assim, o foco sempre foi mountain bike, as corridas eram de mountain bike. Putz, é onde eu acabei crescendo ali, desenvolvendo, né, criando um laço de amizade. Então, as corridas mesmo eram sempre mountain bike. Mas chega uma hora que você descobre, né, aprende que você precisa treinar de estrada para andar bem de mountain bike. E aí foi quando eu comprei a primeira bike de estrada, que foi no seu Eduardo Portolano, que é o pai da galera aqui, né? Sim. Que é uma lenda aí. Mas nunca tive muito interesse em fazer prova de ciclismo. Fiz, como você falou, fiz a VO2 algumas vezes. Fiz um Letap em 2015, acho que foi a mais recente. Fiz o Gran Fondo de Ubatuba. Mas assim, essa prova de ciclismo que são os campeonatos, né, de circuito e tal, o mesmo campeonato de resistência, eu nunca participei. Praia. Não, nunca participei. Você fez essas mais no estilo... acabei focando no mountain bike. Acho que essas provas que você fez tem esse perfil de terminar já ser uma glória, né, o Letap, eu acho que é importante. A gente está aqui, acabamos de receber da Adriana Nascimento, que também é um ícone, já esteve com a gente... No primeiro MTV Entrevista... uma querida mestra. Tá falando que, ó lá, a bike que o Nerd usou no primeiro Mundial que vocês estão vendo aí, tá numa loja em Durango. Tá lá, ó. Então, essa bike, ela é uma bike que é uma Stump Jumper Epic. Veja bem, Stump Jumper Epic. É uma bike de carbono, com luvas, com cachimbos de titânio. Que eram só os tubos redondos em carbono, né? A gente não tinha tecnologia ainda, dá pra ver, ó. Produção, se der um zoom ali perto do selim, do encaixe, dá até pra ver o cachimbo ali, dá pra ter uma... Olha lá, ó, Specialized tem um Epic ali do lado. Onde encaixavam os tubos, não existia tecnologia ainda pra fazer essa junção, essa ligação dos tubos em carbono. E era uma bicicleta feita nos Estados Unidos. Eu lembro disso. Os cachimbos eram fabricados pela Merlin, em titânio. E os tubos de carbono, eu não sei, era algum fornecedor lá, e ela era colada, né? Porque o quadro era colado. Em Morgan Hill, na sede da Specialized, lá perto de São Francisco. Que legal. Tem um pouquinho de história aí. Vamos falar então tem foto aí, o Dani a gente não pode colocar nem 5% do que tem de foto aí, mas acho que só dele separar esse material fez ele ter boas lembranças, a gente vai acompanhar alguns momentos aí. Pode falar pra gente, Dani, vai comentando as fotos aí, a gente vai conversando aqui. Ó, essa é uma... Vamos responder, o internauta, o Eduardo, tá perguntando o que eu acho do futuro das bike gravel. Vocês vão ver aí nas fotos que tem umas fotos de gravel, eu acho super legal. Eu acho que tem alguns circuitos no Brasil que o pessoal considera mountain bike. Para mim, mountain bike é onde o carro não anda. Então, esse é o verdadeiro mountain bike. Estrada de terra é gravel. Sim. É claro que em provas de mountain bike, você vai ter trechos que são em estrada de terra que o carro anda. Mas o verdadeiro mountain bike é onde o carro não anda. Nem direito o 4x4, entendeu? Tem que ser um lugar bem casca. E você ainda pega o mountain bike, seria assim, o natural. O cross country para você já é um pouco artificial, você vê... Mas ó, o cross country, ele evoluiu pra caramba. Porque o cross country, nessa época de 90, do Ned Overend, ele é um formato totalmente diferente. As voltas eram voltas de 20 km, 15, as 20 km. As provas eram de 2 horas e meia, 3 horas. Era uma maratona com volta. Era totalmente... E hoje não, hoje é uma coisa muito mais emocionante e técnica. Técnica, super técnica. Você pode levar o percurso, o trajeto, a dificuldade técnica, você leva ela artificialmente, mas traz muito mais emoção para a prova. Vamos lá nas fotos. Bom, tinha a foto anterior que a gente tá passando numa poça d'água. Esse grandão aí é um grande amigo meu, querido, que é o Pedrito também, que é figura carimbada nas provas de mountain bike. E nós corremos 2 Brasil Ride juntos, e corremos Iron Bikers juntos e diversas provas juntos. Então esse foi no Brasil Ride 2011.
Esse é um pouco mais para frente, né? No Nori Bike Park em Itu, dando uma brincada com uma bike all mountain, que é uma Specialized Enduro, que é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer também, que é muito divertido. E o Nori é um bike park recente, né? Ele não é tão recente, mas assim, o jeito que ele tá hoje, que o Nori é um cara, o formato que ele tá lá hoje é recente. Que ele, bota uma energia enorme lá, um cara que tem um super valor. E tá um parque pequeno, mas muito gostoso, muito rico, pelo tamanho. Para quem for da região, vale a pena, né? É. Legal. Essa aí Essa é histórica. Hein? Essa é histórica. Essa é na Cactus Cup de 93. Eu tô ali com aquela bacia na cabeça branca ali e com o uniforme da Specialized, andando com uma M2, com aquela suspensão que eu falei, Future Shock. Mas essa bike não era minha, era emprestada. Eventualmente, depois eu tive uma bike dessa. E que grupo que era aí? Era um Santur. Santur? XC Pro. Putz. Com micro drives, que eram as primeiras coroas que eram menores, né? Sim. Esse aí é o pódio do Cape Epic. Esse aí não precisa nem falar, né? Dudu, Emoção a mil aí. Nossa, isso aí. Legal. E o engraçado é que subia o sul-africano, né? As duas outras duplas são sul-africanos. O pessoal batia palma e tal. Subiu a gente, um pequeno grupo de brasileiros fez muito mais barulho que o refeitório inteiro. Como entendeu? sempre, né? Pode passar a próxima foto? Aquela que eles estavam, acho que, não sei se era largada, que eles estavam os dois juntos ali. Essa aí. Isso eu acho que qualquer pessoa que participou de uma ultramaratona é uma emoção enorme, né? Porque, uma ultramaratona, digamos que você começa a se preparar um ano antes, é um comprometimento gigante, porque você deixa de fazer várias coisas, pensando naquela semana que você vai fazer. Sim. Então, assim, é muita emoção. E aí a gente super concentrado. Aí é mais um. Então, esse foi o último que eu fiz, que eu fiz 2008, 2009, 2010. E aí é uma foto muito interessante, porque com Michel Bogli, que também lenda. Sim. Não do mountain bike, do triatlo, mas o cara da bike. Tanto é que fez um Cape Epic. Representou. Um monstro e um cara, gente finíssima, parceiraço. E aí, o que é interessante dessa foto? Eu de 26, ele de 29. E o Michel, ele é um cavalo. Chegava nos retões, eu falava, Michel, esquece, cara. Eu vou colar na tua roda e vou rezar para não sobrar. Porque ele de 29 e eu de 26 era muito difícil de acompanhar. Entendeu? Dúvida. Na subida eu ia bem, às vezes eu conseguia subir na frente, na descida eu ia bem, mas, a hora que me metia no plano, não tinha condição. Difícil, né? Aí essa outra foto com a minha esposa foi no Cape Epic de 2008. Que foi seu primeiro. Meu primeiro. Que foi aquele em 9 dias, logística, um desgaste mental muito grande, tão grande quanto o físico, né? Porque essa questão de arrumar as coisas, dormir cada dia num lugar e se preocupar com a bike para estar o mais em ordem possível no dia seguinte também é bem complicado, né? E essa prova tem uma história interessante. O Dudu teve um problema. O Dudu tomou um tombo na 5ª etapa. E o bicho aquele cara não desiste nunca, né? É carne de pescoço mesmo, né? E ele, com o tornozelo desse tamanho inchado, falando assim, não, eu vou meter um gelo aqui, amanhã eu vou largar. Aquele jeito dele falar, que bem particular, né? E eu olhando aquilo, falando assim, não vai dar certo, né? Não teve outra. Ele, além de não ter condição de largar, ele estava com o pai no Brasil, que o pai estava muito doente, assim, estava, no leito de morte. E aí, o irmão dele ligou na madrugada e falou, volta pra cá que o pai tá mal. Ele teve que ir embora e eu fiquei como um outcast, né? Que quando você corre em dupla, você pode seguir na prova, mas muda teu número, aquelas regras todas. Deixa de competir e passa a participar. Começa a largar lá atrás. E aí, bom, falei, agora o meu objetivo é terminar a prova. Eu vim aqui, né? Primeira ultramaratona, vou ter que terminar. E aí fui correndo, aí no segundo dia eu encontrei com a Rebecca Rush. Uhum. A gente nessa época já tinha um trabalho com a Specialized e a Rebecca Rush corria pela Specialized e ela perdeu a parceira também.
Aí nós nos encontramos na prova, porque ela também quis continuar para terminar, e a gente formou uma dupla. Aí as duas ou três últimas etapas, porque eu corri 4 sozinho, 3 ou 4 sozinho. Nós corremos 2 etapas juntos. E foi super legal, porque ela também é um monstro. Legal. E é uma pessoa super bacana. E aí também virou amiga, né? Assim, ela veio correr aqui no Brasil, a gente se fala de vez em quando, né? Pelas mídias sociais, e é uma pessoa muito, muito bacana. A gente tem mais foto aí, ó. Vamos comentar um pouquinho. O Eduardo estava falando de gravel, ó. Essa foi uma sessão de fotos que a gente fez para um trabalho aí, dando uma brincada com uma gravel aí. Eu fiz umas provas do Big Biker de gravel, aliás, esse fim de semana vai ter Big Biker e tem categoria gravel, eu não vou estar lá, mas, recomendo, acho que é super divertido. É legal esse... É uma velocidade alucinante, é rock and roll puro, é legal, doideira. Eu acho interessante também. Ó, essa prova é 93, essa foto é 93 com Ned Overend, que é também um outro cara sensacional. Esse é um ícone também, uma lenda, né? Legal. Bom, esse é o meu amigo, personagem daquela cidade que eu estava contando, de 10 mil habitantes no Colorado. Você veja bem a pinta do figura. Ele Estilo ele tem, hein? Nossa, cara, juro, e anda, hein? E anda. Com esse jeito de pescador aí, o bicho anda muito, muito. Legal, legal. Vamos voltar aqui. E essa foto é em Moab. Aliás, você falou de lugares, né? Agora, olhando um dos lugares mais fantásticos foi Moab, que e essa foi uma volta que a gente fez, que chama White Rim Trail. Então a gente fez em 3 ou 4 dias e com carro de apoio acampando. Então ia fazendo, porque são 160 quilômetros. Entendi. E cada visual eu imagino. Incrível. Vamos, saiu a resposta, não está 100% completa, mas foi o ganhador da promoção, né? O Mike, olha lá, esse é uma peça. Olha lá, então Márcio Miranda, Rio de Janeiro, tá lá, uma chuvinha, mas esqueceu o modelo, uma chuvinha Sierra, né? É isso aí, mas tava acompanhando, tava esperto. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para contar mais histórias com o Dani, e a gente vai falar um pouco de um assunto atual, que é o Próximo Pro, que é o programa, o reality show aí oferecido pelo MTV 90 em parceria com a Specialized, onde o Dani faz parte dos especialistas na parte de mecânica. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da participação desse projeto, que eu também tô lá junto com você. E assim, o que você espera encontrar nisso aí, né? Que acho que é um negócio legal. Para quem está acompanhando, as inscrições se encerram na sexta-feira, dia 9. Então, quem ainda tiver na dúvida, vai lá, se inscreve. Para nascidos de 97 até 2002, homem, mulher, não importa. Que o nosso processo de seleção aí já começa no dia 10, já a 1000 por hora, para poder resolver isso o mais rápido possível. Então, Dani, para a gente encerrar, fala um pouquinho do APP, da sua expectativa e o que você gostaria de encontrar lá como próximo atleta da equipe Specialized BR. Então, é interessante essa história do Próximo Pro, que a gente estava falando dos primórdios, do começo, né? Sim. Não tinha nada, não tinha internet, tarará, e de repente, estamos agora, ano 2018, mídia social bombando, mundo digital, overload de informação, e de repente aparece essa história do Próximo Pro, né? Que é de um grande amigo, né? Que eu conheço desde os 13 anos, né? Que eu ficava lá azucrinando na oficina, que também é fanático por bicicleta, Bob, né? Vem com essa ideia fantástica e... Olha, honestamente, eu acho que para todo mundo é uma novidade. Eu não sei o que esperar. A única coisa que eu sei, que eu já soube, que tem muita gente inscrita, me surpreendeu o número de gente inscrita, e do jeito que o esporte está aqui,
com todas as dificuldades que a gente tem no Brasil, né? Tributação absurda, segurança, enfim, todas as limitações que a gente tem, graças a Deus, uma quantidade de corrida e de lugar para pedalar, que o nosso país é maravilhoso para isso. Meu, tem mais de 200 inscritos, cara. É uma loucura. Já vou te dar um pouquinho de informação aqui. São 270, né? Perto então dos 300. Tá quase 300. Então e vou te falar, já tive acesso aí aos inscritos e tem muita gente boa. Vai ser bem legal esse programa, essa seleção, e a disputa vai ser intensa. Então, Dani, mais uma vez, quero agradecer a sua presença aqui. Tenho que pedir desculpa pro pessoal, porque o Dani tem muita história para contar e a gente tem pouco tempo. Então, com certeza, ele vai estar aqui mais vezes, mais histórias para contar. A gente tem que separar a vida dele em trechos para a gente poder conhecer mais e apresentar para vocês. Dani, mais uma vez, obrigado. Prazer. E eu queria deixar o convite para mais um MTB Entrevista ao vivo ainda hoje, em torno de 10 a 15 minutos, com a Vivi Faveri, que é nossa representante mulher, para homenagear o 8 de março, Dia das Mulheres, amanhã. Ela vem encerrar o dia com essa... para a gente poder prestar essa homenagem antecipada aí. Pequena, grande Vivi. Isso mesmo. Até daqui a pouco a gente está de volta. Falou. Valeu, gente.